Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Opinião Palestrina, torcedor brasileiro. Essa aqui é a série especial sobre a Copa do Mundo e hoje a gente vai falar da Costa Rica, um pequeno país aí da América Central. Vou colocar a artezinha aqui só para a gente identificar o episódio. E a gente sempre divide o nosso vídeo, o nosso episódio em duas partes. Primeiro, a gente fala sobre o país como nação, a gente fala de DH, fala de PIB, enfim, fala de aspectos econômicos, culturais, e depois a gente fala da seleção deste país, no caso a Costa Rica, a seleção costarriquenha. A gente vai falar um pouco sobre as conquistas, como chega para a Copa, melhor desempenho em Copas, e você acompanha essas duas partes ao longo desse vídeo. Então, a gente vai começar colocando na tela primeiro os dados sobre o país. Então, como você já está visualizando os dados, eu não vou falar aqui de todos eles, vou só citar dois pontos, né? Primeiro, em relação à geografia, você que não está muito ligado, a Costa Rica faz fronteira com o Panamá e com a Nicarágua, ali bem no meio da América Central, né? É um país pequeno, só 5 milhões de habitantes, se destaca ali por ter vulcões, né? Tem várias praias que não são as mais belas, né? Embora faça parte ali do mar caribenho, digamos assim, mas não tem as praias mais belas, de fato, embora tenha praias bonitas, mas tem muitos parques naturais, né? Então é um país super bacana para se divertir. Nas Américas aqui seria um paraíso ali do ecoturismo, né? Falando de turismo. No aspecto econômico, não chama muita atenção, né? 58º PIB per capita do mundo, então assim, é um país que não é rico, né, muito longe de ser rico, mas também está à frente aí de pelo menos umas 140 nações, então é um país que nesses rankings acaba sendo mediano ali, né, não chama muita atenção, mas não é muito pobre, né, tá no meio termo, digamos assim, né, 12 mil dólares por ano, não converta pelo amor de Deus, mas se a gente fosse converter, seria algo como 65 mil reais por ano, né? Aí você julga se isso é bom, se é ruim, né? Sei lá, de repente ganhar 5 mil reais por mês não é um valor muito alto, né? Mas é isso, também não é uma miséria, né? Por isso, realmente dá pra gente classificar aí a Costa Rica como um país mediano, né? Em todas essas questões de desenvolvimento, né? De economia e tudo mais. E agora a gente vai justamente para a segunda parte, então essa primeira aqui é realmente para dar uma pincelada, né? A gente colocou os dados todos na tela para você identificar ali o que chama mais atenção, mas agora a gente vai falar do que importa mesmo, né? O futebol. A gente vai falar um pouco dessa seleção costarriquenha e de novo a gente põe na tela aqui um quadro para a gente falar brevemente sobre as conquistas, enfim, como chega a Costa Rica para essa Copa do Mundo. Então assim, dentro da sua área de atuação, a gente pode dizer que a Costa Rica é uma seleção vencedora, né? São 3 Copas de Ouro da CONCACAF, 63, 69 e 89, e 8 Copas Centro-Americana, né? Então, a última vez que venceu foi em 2014, inclusive 2014 foi um ano histórico para a Costa Rica, né? Ela conseguiu o seu melhor desempenho em Copas e ela foi eliminada nas quartas de final. Para quem não lembra, foi aquele jogo contra a Holanda, quando o Van Gaal substituiu o goleiro, né, colocou o Tim Krul e o Tim Krul pegou, né, os pênaltis ali e classificou a Holanda. Então, uma curiosidade aí para você logo de cara, né? A Costa Rica se classificou como 4º lugar ali no octógono final, né? Foi para a repescagem, na repescagem bateu a Nova Zelândia, então chegou aí para essa Copa do Mundo meio que aos trancos e barrancos, né? E agora vai para a 6ª Copa do Mundo da sua história, né? E ocupa ali o 31º lugar no ranking FIFA. Então, assim, não é uma seleção brilhante, né? Muito longe disso, inclusive. Mas a gente vai falar um pouco aqui sobre a Costa Rica. Provavelmente vai cumprir tabela, né? Dificilmente vai se classificar, porque ela caiu num grupo muito ruim para ela, né? Tem só Alemanha e Espanha no grupo, além do Japão, né? Que está muito à frente do futebol, pelo menos nos últimos anos, né? Então vai ser muito difícil ir para Costa Rica, mas a gente vai avaliar jogador por jogador, né? Antes da gente seguir falando aqui dos jogadores, né? A Costa Rica geralmente joga no 4-4-2, né? A gente sempre faz uma média ali dos últimos 8, 10 jogos para identificar um pouquinho sobre como a Costa Rica tem jogado. E o que chama atenção é que essa seleção da Costa Rica é a que tem a média mais baixa de idade entre os jogadores, 23,5 anos, né? Não existe nenhuma outra seleção dessa Copa do Mundo que tenha uma média de idade inferior à Costa Rica. Então é a seleção mais jovem a disputar uma Copa do Mundo agora em 2022.
E agora a gente vai passear aí entre os jogadores titulares. Novamente a gente pega um recorte aí dos últimos jogos, né? Pelo menos os 8, 10 últimos jogos, para a gente identificar quais são os jogadores que têm jogado com mais frequência. Então a gente vai começar a colocar na tela aqui jogador por jogador do 1 ao 11 para a gente conhecer um pouco sobre essa seleção da Costa Rica. Então a gente começa já logo com o craque dessa seleção, né? O jogador mais proeminente, o jogador com mais destaque de fato dessa seleção da Costa Rica, que é o Keylor Navas, né? Jogador que passou pelo Real Madrid, hoje joga no PSG, é banco, né, no PSG, mas é um jogador super experiente, 35 anos, tem história aí pela Costa Rica e vai para sua terceira Copa do Mundo. E os jogadores de linha dessa defesa da Costa Rica incluem o Keisher Fuller, ele que joga no Herediano da Costa Rica, time local, né? 28 anos para ele. Na sequência a gente tem o Francisco Calvo, ele joga no Konyaspor da Turquia, tem 30 anos. Na sequência tem o Brian Oviedo, ele joga no Real Salt Lake dos Estados Unidos, já tem 32 anos. E fechando aí essa linha defensiva, o Kendall Watson, ele joga no Deportivo Saprissa, também da Costa Rica, futebol local, e já é bastante experiente. Chega aí na Copa do Mundo com 34 anos. Agora a gente vai falar dos meio-campistas. O Celso Borges joga no Alajuelense, também da Costa Rica. São vários jogadores do futebol local, o que mostra também um pouco da dificuldade, né, da Costa Rica em relação a desempenho de futebol, porque esses jogadores não se destacam o suficiente para jogarem em grandes ligas, né? Na sequência a gente tem o Yeltsin Tejeda, ele também joga no Herediano. A gente tem aqui, ó, 4 jogadores que jogam no Herediano, hein? O Gerson Torre, também parceiro dele do Herediano, tem 25 anos, é mais jovem. E no ataque a gente tem 3 jogadores. O Anthony Contreras, que também é do Herediano. O Gelson Benetti joga no Sunderland da Inglaterra e tem só 18 anos, então uma promessa aí do futebol costarriquenho. E aí no ataque um jogador mais consagrado, né? O Joel Campbell, passou aí por vários clubes importantes, né? Foi contratado pelo Arsenal, ele já tem 30 anos, joga atualmente no Lyon e ele tem passagens aí por Betis, Olympiacos, o Villarreal, o Sport, enfim, então um jogador mais rodado aí da Costa Rica, mais conhecido, né? Com exceção ao Keylor Navas. O Joel Campbell tem um destaque, né? Inclusive é o artilheiro desse time, mas já já a gente vai falar sobre a artilharia, né? Quem treina esse time é o Luiz Fernando Soares, 62 anos, um colombiano, ele que está na equipe desde junho de 2021. Então, um ciclo curto para ele, né? Pouco mais de um ano, que para a seleção é muito pouco, né? A gente vê treinadores aí ficando muitos anos nas seleções justamente porque são pouquíssimos jogos ao longo do ano, né? Se encontram ali 4 a 5 vezes ao ano e fazem cerca de 10 jogos, então é mais difícil, né, o treinador com pouco tempo de casa, né? De qualquer forma vai conduzir aí a Costa Rica para tentar fazer uma campanha histórica, né? Quem sabe, mas é muito difícil porque é uma seleção muito jovem. E agora a gente vai passar para 2 sessões especiais aqui, a gente fala do artilheiro e também do craque do time da Costa Rica. Então a gente começa falando do craque. O craque não tem como ser diferente ao Keylor Navas, multicampeão aí pelos clubes que ele passou, né? É de fato o maior destaque dessa seleção, né? Tem 3 Champions no currículo, tem 4 mundiais, enfim, um jogador que realmente chama atenção, porque é o destaque técnico, né? A liderança técnica também dessa seleção. Não tem nenhum outro jogador com tanto destaque quanto ele. Então, um destaque aí para o Keylor Navas. E o artilheiro, agora sim, é o Joel Campbell. Ele que é o 5º maior artilheiro da seleção costarriquenha e é o maior em atividade, né? Ele tem 25 gols em 118 jogos. Então, assim, não é o atacante dos sonhos, né, de qualquer seleção, mas é um jogador importante, um jogador rodado, um jogador experiente. Chega aí para dar experiência para essa molecada, né? Vai jogar ao lado de jogadores mais jovens, né? Se bem que a gente viu que no time titular tem muitos jogadores experientes, né? Existem muitos jogadores jovens no banco da Costa Rica, por isso essa média tão baixa de idade, né? Então essa é a seleção da Costa Rica, né? Os jogadores principais, aqueles que têm sido titulares. E agora a gente vai relembrar o grupo da Costa Rica. Então, novamente, a Costa Rica está no grupo E, vai enfrentar nada mais nada menos do que a Alemanha, Espanha e o Japão. Então, assim, já dando o meu palpite aqui,
Eu acho que a Costa Rica fica na primeira fase, não tem jeito. Tem uma seleção com jogadores medianos, né? Esses jogadores não têm destaque suficiente para disputar em grandes ligas, né? Acabam jogando em sua maioria no futebol local. Então não vai longe nessa Copa do Mundo, né? Deve ficar em último, tá muito atrás, inclusive do Japão, né? Eu acho que o Japão vai ficar aí no terceiro lugar. Muito difícil imaginar o Japão também brigando por classificação, mas enfim, a Costa Rica vai sofrer nessa Copa do Mundo. Esse é o nosso palpite, essa é a nossa opinião, mas eu quero saber qual é a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. E amanhã é dia de falar da Espanha, 20º episódio dessa série especial da Copa do Mundo. Então fica ligado, a Espanha que chega também muito forte para essa Copa do Mundo, mas isso é assunto para amanhã. Então se você chegou até aqui, se você é novo, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe aí com seus amigos e nos ajude a crescer, certo? Eu fico por aqui, um abraço e avante Brasil!